Meu nome é Gabriel Felipe, eu faço parte da turma de Química Geral da Universidade Federal da Paraíba e eu vou fazer uma apresentação aqui, né? Vou apresentar para vocês um pouco sobre a estequiometria de soluções e análise química, como calcular uma concentração das soluções, né? Eu espero que vocês gostem. Bem, estequiometria das soluções, assim, mais estequiometria, né? A consideração de uma solução é a quantidade de soluto presente em uma dada quantidade de solvente ou solução. Esses cálculos de consideração eles são muito importantes para o trabalho em laboratórios de microbiologia, bioquímica, de microbiologia, bioquímica e sempre vamos encontrar soluções. Precisamos calcular, né? Precisamos calcular a consideração dessas soluções. O conceito, né, como já falei, é que a consideração da solução é a quantidade de soluto presente em uma dada quantidade de solvente ou solução. O soluto ele é o componente que aparece em menor quantidade, já o solvente é o que aparece em maior quantidade. Um exemplo que nós temos é o gás atmosférico, né, que é uma solução gasosa. E quem seria o solvente nesse caso? Seria o nitrogênio, que é 78% do ar atmosférico. E quem seriam os solutos? Aí são mais de um, né? Gás carbônico, oxigênio, monóxido de carbono, gases nobres, etc. Todos que estão presentes no gás atmosférico. Então, resumindo, o que seria a concentração é uma relação que indica a quantidade de soluto numa certa quantidade de solvente. Por exemplo, gramas de açúcar por litro de água. Pode ser expresso de em várias quantidades, né? Pode ser em mols, em gramas, etc. Por exemplo, se nós queremos saber a quantidade de açúcar no sangue, seria a quantidade de mols ou de gramas de soluto que é o açúcar por litro de solvente, o que seria o sangue. E podem obter em milimol ou em mol em outra submúltiplo de mol. Aqui, né, temos a relação de molaridade é igual aos mols de soluto dividido pelos litros de solução, ou simplesmente o M maiúsculo igual ao número de soluto dividido pelo volume. Para preparar uma solução, né, usa-se um procedimento que é utilizando um balão. Eles são chamados, esses balões são chamados de balões volumétricos. Eles possuem uma marca em determinada altura que indica a capacidade desse balão. Vocês podem ver essa marca aqui. Se você quer preparar uma solução, né, de determinada concentração, você pesa o sólido ou o líquido que você vai usar e coloca lá dentro. Aqui é a representação, como vocês podem ver. Esse seria o soluto. E ele vai ter uma massa que é conhecida pela gente, certo? Ele, na verdade, eu mostrei errado, né? Você prepara o sólido, o líquido, coloca aqui, que seria o soluto. E a parte menor dessa solução. Ele vai ter uma massa conhecida, né? Que nós temos que conhecer qual é essa massa. E depende do que nós precisamos para o experimento. Agora, supondo que fosse o açúcar, né? Vamos dizer, supor que fosse um molar de açúcar. Se fôssemos fazer uma concentração 1 molar de açúcar. Para fazer isso, a gente precisa saber qual é a massa molar do açúcar. E nós sabemos que é 180 gramas. Quando nós colocamos então nós colocamos os 180 gramas de açúcar aqui no funil. E para ela ser molar, então nós precisamos de 1 litro, por 1 litro de solvente. E por isso você adiciona um litro, por isso que se torna uma solução aquosa, né? E você não coloca água até encher o balão, porque senão você ia atrapalhar, né, o procedimento de você fazer a mistura, para acelerar o processo de dissolução desse soluto que nós colocamos aqui. Quando ele estiver dissolvido, né, por completo, é só completar até o menisco, que é um sinal que fica aqui, esse sinal que fica no meio, que é o indicativo do volume. E podemos observar, né, que o menisco é um traço horizontal, enquanto a água torna essa fórmulazinha de parábola aqui, o menisco não é um traço horizontal. Então, por isso é necessário que nós façamos a análise transversalmente, né? Nós não vê nem de cima nem de baixo, porque nós estaríamos vendo em uma perspectiva não tão correta.
E como eu disse previamente, se nós queremos uma concentração 1 molar, então nós temos que usar, no caso do açúcar, 180 gramas de soluto e 1 litro como solvente. Mas se por acaso esse balão não for capaz, né, de não for capaz de acomodar esses 1 litro de água, nós podemos fazer a conversão, né? No caso, se 180 gramas é 1 mol de açúcar, e nós usaríamos 1 litro de açúcar, se nós precisássemos, né, usar apenas 500 ml, se nós fôssemos trabalhar apenas com 500 ml, então nós reduziríamos pela metade também essa massa que nós vamos utilizar do açúcar. Então, de 180 gramas, nós usaríamos 90 gramas e 500 ml. Da mesma forma, se fosse 250 ml, nós usaríamos apenas 45 gramas, que é um quarto da massa molar do açúcar. E 100 ml seria que é igual a 0,1 mol, 200 ml 0,2 mol, por assim sucessivamente. Vamos fazer um exemplo aqui agora, né? Quantos gramas de dicromato de potássio, que é K2CR2O7, são necessários para preparar uma solução, para preparar 250 ml de uma solução cuja concentração é 2,16 mols, né? Uma conta simples, né? Que, consequentemente, em algum momento, nós vamos fazer algo parecido nos nossos exercícios, né? Então, primeiro, qual seria a estratégia, né? Quantos mols do dicromato de potássio, né? Que é A em 1 litro ou 1000 ml, uma solução de 2,16 molar de cromato de potássio. E uma solução de 250 ml, como converter esses mols em gramas, né? O primeiro passo consiste em determinar o número de mols de cromato de potássio em 250 ml, ou 250 litros, ou 0,250 litros, de uma solução de 2,16 molar. Como é que nós iremos rearranjar essa equação, né? Se os mols de soluto é igual a molaridade dividido pelo litro de soluto. Assim, os mols, né, de cromato de potássio são iguais a 2,16 mol, que é a nossa molaridade, dividido por 1 litro, que é o que nós estamos utilizando, só que essa relação, né, que se ela é molar, então nós estamos fazendo por litro. Se é 2,16 molar, então seria 2,6 mol de cromato de potássio dividido por 1 litro. E multiplicado pelo litro do solvente, que é 0,250 litros. Isso daria igual a 0,540 mol de dicromato de potássio. A massa molar, né, do dicromato de potássio é 294 gramas. E escrevemos assim, então. As gramas de cromato de potássio necessárias são iguais a 0,540 mol de cromato de potássio vezes essa massa que nós já é conhecida, né? Essa massa de cromato de potássio, que é 294 dividido por 1 mol, que é a relação. Ou, basicamente, nós poderíamos fazer a multiplicação de 0,540 por 294,2, que daria 159 gramas de cromato de potássio. Em um trabalho de bioquímica, né? O segundo exemplo que nós vamos fazer aqui, um trabalho de bioquímica, um químico precisa adicionar 3,81 gramas de glicose a uma mistura reacional. E aqui nós vamos calcular, né, o volume em mililitros da solução, que tem 2,53, de uma solução que é 2,53 molar de glicose, e saber qual é o volume que nós deveríamos usar, né, em mililitros. E precisamos primeiramente nós temos que determinar o número de mols que é contido em 3,18 gramas de glicose e depois usar a nossa equação para calcular o volume. Aí agora, né, sabendo que a massa molar da glicose, nós escrevemos, né, 3,81 gramas da glicose vezes essa relação de mol por massa que nós já conhecemos, é igual a 2,5
a relação, né? 1 mol de glicose é igual, dividido por 180,2 gramas, que é a relação do mol, vai ser igual a 2,114 vezes 10 elevado a menos 2 mol. Essa divisão nós poderíamos fazer fazendo simplesmente, né, 3,81 dividido por 180,2, que daria também 0,02114, que convertendo para a notação científica fica 2,114 vezes 10 elevado a menos 2. Depois, né, depois de chegarmos a esse resultado, nós calculamos o volume da solução que contém essa quantidade de mol do soluto, né, que é 2,114 vezes 10 elevado a 2. Quando rearranjamos a equação, nós temos então que o número de volume, né, que é o que nós queremos descobrir, vai ser igual ao número do mol do soluto, que é 2,114 vezes 10 elevado a 2 mols de glicose dividido pela massa molar, né, pelo molar da solução, que é 2,53 mol de glicose por litro. E nós fazemos essa multiplicação, já que nós queremos saber em mililitros, nós colocamos a relação entre mililitros também, chegando a um total de 8,36 mililitros de soluto, de solvente nesse caso. Falando agora sobre análise gravimétrica, né? Esse é um ponto bem importante para nós tratarmos, né, de reações de precipitação, e nós pesamos o precipitado, a reação, e fazemos análises, né? É assim que basicamente funciona. Os passo a passo, né, de como nós temos que resolver, dividir aqui em 5 partes, né? Primeiro, nós dissolvemos a substância desconhecida em água. Isso é, geralmente, quando temos uma amostra desconhecida e queremos descobrir qual é a composição dessa amostra. Então, a primeira coisa é dissolver em água. Já que estamos trabalhando com soluções aquosas, nós podemos supor que o composto seja solúvel em água, né? Se por acaso ele não for, nós utilizaremos outros procedimentos, mas quase sempre a água é um solvente universal. E, pelo menos a grande maioria dos compostos iônicos, dissolve na água. Antes de dissolver, nós precisamos pesar a amostra para saber qual é o peso exato dela. Okay? Segundo passo, né, nós reagimos a substância desconhecida com uma conhecida para formar um precipitado. Como funciona? Né? A análise química qualitativa e quantitativa possui todo um procedimento para os testes para saber quais reagentes vão formar precipitados. É necessário saber de antemão qual reagente deve ser usado para essa reação. Então, na análise química tem todo um estudo, né, e toda uma preparação previamente para descobrirmos os resultados, né, para nós podermos manipular os resultados, chegar onde nós queremos. Né? O terceiro passo é nós filtrarmos e secarmos nós filtramos, né, e secamos o precipitado. Colocamos a substância desconhecida nesse becker, né, esse beckerzinho aqui pequenininho, e nós filtramos e secamos ele aqui, certo? E ele, quando nós colocamos ele no becker, né, ele dissolve em determinada quantidade, depois colocamos uma substância, todo o processo, né? A substância desconhecida, ele dissolve na água, depois colocamos um solvente conhecido já, né, uma outra substância que já é conhecida para nós podermos achar o nosso precipitado desejado, e depois nós filtramos o precipitado, que é esse pozinho branco, e nós filtra para separar e poder pesá-lo, né. Lógico, né, que após passar por esse passar por esse filtro, o precipitado ainda está um pouco úmido, então ele precisa esperar secar, colocar numa estufa e secar para depois você pesar para saber quanto é o peso dele sem a água, né, sem ele estar úmido. Então, depois de pesarmos o precipitado, nós chegamos a dois valores, o valor da amostra inicial e o valor do precipitado que formou. E usamos, então, as fórmulas químicas e a massa molar do precipitado para determinar a quantidade de íon do íon desconhecido. Aqui no slide seria isso passado, do íon desconhecido, certo? Vou fazer alguns exemplos agora, né?
uma amostra de 0,5662 gramas de um composto iônico contendo íons de cloreto e um metal desconhecido é dissolvida em água e tratada com excesso de AgNO3. Se a massa precipitada de AgCl formado for de 1,0882 gramas, qual é a porcentagem de massa de Cl em composto original? Como é que nós vamos calcular, né? A porcentagem de massa do Cl em uma amostra desconhecida que é dada por porcentagem de Cl igual a massa do Cl dividido pela amostra que nós temos, né? 0,5662 amostra vezes 100%, que é para descobrir a porcentagem. A única fonte de íons Cl que Cl negativo que nós temos é o composto original. Então, esses íons cloreto farão parte do precipitado de AgCl. É possível, né, calcular a massa dos íons Cl conhecendo a porcentagem em massa do Cl do AgCl. Então são, né, as massas molares do Cn e do AgNO3 são 35,45 gramas e 143,4 gramas, respectivamente. Portanto, a porcentagem em massa do Cl no AgCl é dada por porcentagem, fazemos aquela mesma fórmula que nós vimos atrás. 35, né? A massa molar do Cl, que é 35,45 gramas, dividido pela massa molar do AgNO3 completo, né? Que é 143,4 gramas. E vezes 100% para descobrirmos a porcentagem, e dá um total de 24,72%. Em seguida, né, depois que nós descobrimos isso, nós vamos determinar a massa de Cl, que tem em 1,0882 gramas de AgCl. E para isso, nós vamos representar os 24,72% por a fórmula decimal dele, que é 0,2472. E vamos escrever, né? A massa de Cl é igual a 0,472 vezes 1,0882 gramas. Então, nós temos 0,26, aproximadamente, né, 0,27 gramas de Cl presentes nesse precipitado. Depois de descobrirmos essa massa do Cl em gramas, né, 0,27 gramas aproximadamente, e visto que o composto original contém a mesma quantidade de íons Cl, a porcentagem de massa do Cl no composto é de 0,27, né, aproximadamente. 0,27 dividido por 0,56, que em porcentagem daria aproximadamente 47,51%. Certo? E eu agradeço a atenção de vocês. E é isso.